A rodada 21 do Brasileirão está ensanduichada entre os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil e será muito afetada, com 14 equipes tendo de decidir se poupam titulares. Dos 10 jogos da rodada, apenas 2 contam com uma dupla de adversários focada apenas no jogo deste fim de semana, Vitória X Cuiabá e Cruzeiro X Fortaleza. Em 6 partidas, os dois clubes vão decidir no meio de semana quem fica e quem será eliminado. Os outros dois, apenas uma das equipes ainda pensa na Copa do Brasil, o Criciúma recebe o Atlético MG e o Internacional, o Palmeiras. Atlético MG e Palmeiras estão disputando paralelamente a Copa do Brasil. Corinthians X Juventude. Saiba tudo sobre o jogo da 21ª rodada do Brasileirão Série A 2024. O Botafogo viaja para enfrentar o último colocado Atlético GO e tem potencial para retomar a liderança da classificação do campeonato. Historicamente, o São Paulo se impõe quando recebe o Flamengo, atual primeiro colocado, mas nos últimos 3 anos, o Flamengo venceu 2 e perdeu um dos confrontos pela Série Comando Paulista. Analisamos 107.784 finalizações cadastradas pela equipe do Espião Estatístico em 4.367 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013, que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes a partir da expectativa de gol XG, métrica consolidada internacionalmente. Veja a metodologia no final do texto. Favoritismos 21 está testando um novo formato. Para ver todos os 10 jogos, use as setas do quadro abaixo. Neste formato, as análises dos jogos estão uma ao lado da outra. Escreva nos comentários o que achou deste formato para o favoritismos. Nós agradecemos. Para ver os outros jogos, clique nas setas que estão antes da análise. Metodologia Favoritismos apresenta o potencial que cada time carrega no Brasileirão 2024, comparando o desempenho nos últimos 60 dias como mandante ou visitante em todas as competições e nos últimos 6 jogos, independentemente do mando. Também são consideradas as performances defensiva e ofensiva das equipes no jogo aéreo e no rasteiro. Os cálculos referentes à influência de bolas altas e de troca de passes rasteiros entre gols marcados e sofridos só consideram as características dos gols marcados em jogadas. Gols olímpicos, cobranças de pênaltis e de faltas diretas não contam para determinar a influência aérea ou rasteira por serem cobranças feitas diretamente para o gol. Apresentamos as probabilidades estatísticas baseadas nos parâmetros do modelo de gols esperados ou expectativa de gol XG, uma métrica consolidada na análise de dados que tem como referência 107.784 finalizações cadastradas pelo Espião Estatístico em 4.367 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013. Consideramos a distância e o ângulo da finalização, além de características relacionadas à origem da jogada, por exemplo, se veio de um cruzamento, falta direta ou de uma roubada de bola, a parte do corpo utilizada, se a finalização foi feita de primeira, a diferença de valor mercado das equipes em cada temporada, o tempo de jogo e a diferença no placar no momento de cada finalização. O desempenho de um jogador é comparado com a média para a posição dele, seja atacante, meia, volante, lateral ou zagueiro. E consideramos o que se esperava da finalização se feita com o pé bom o direito para os destros, o esquerdo para os canhotos e para o pé ruim o oposto. Foram identificados os ambidestros, que chutam aproximadamente o mesmo número de vezes com cada pé. De cada 100 finalizações da meia-lua, por exemplo, apenas 7 viram gol. Então, uma finalização da meia-lua tem expectativa de gol XG de cerca de 0,07. Cada posição do campo tem uma expectativa diferente de uma finalização virar gol, que cresce se for um contra-ataque por haver menos adversários para evitar a conclusão da jogada. Cada pontuação é somada ao longo da partida para se chegar ao XG total de uma equipe em cada jogo. O modelo empregado nas análises segue uma distribuição estatística chamada Poisson bivariada, que calcula as probabilidades de eventos, no caso, os gols de cada equipe a acontecerem dentro de um